Olá pessoal, tudo bem? Sou Carlos Alberto do canal ComentaNet e quero falar algo muito importante para vocês. Eu vi um vídeo de um rapaz que disse que o termo evangelho é um termo errado, segundo ele dizendo, porque esse termo evangelho era o nome de um homem, evangelho, era o nome de um homem que matava os judeus. Bom, e eu pesquisei e descobri que esse termo que ele diz aí, não vi nenhum registro disso com esse nome de evangelho. Diz que os padres colocaram esse nome de propósito para poder, vamos dizer assim, fazer uma chacota. Mas eu não sei nada sobre isso. Inclusive, não tem registro nenhum sobre isso. Pesquisei, não encontrei registro nenhum sobre isso. E vamos aqui ao que interessa, né? Bom, como eu disse, não há registros de um homem chamado Evangelhos que matava judeus. O nome Evangelhos se refere a relatos da vida e ensinamentos de Jesus Cristo por diferentes autores. Então, os evangelhos e a história de Jesus é contada por diversos discípulos dele. Os evangelhos são textos religiosos que formam a parte do Novo Testamento da Bíblia cristã. Eles narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, considerado por muitos cristãos como o Messias e o Filho de Deus. E ele realmente é o Filho de Deus, Deus encarnado, né? E a Bíblia também diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então vamos continuando aqui sobre o que eu pesquisei. Os evangelhos foram escritos por diferentes autores, incluindo Mateus, Marcos, Lucas, João, e a autenticidade, aliás, histórica dos evangelhos é um tema de debate entre muitos estudiosos. A história dos judeus e o cristianismo. Bom, a relação entre judeus e cristãos é complexa e tem sido marcada por períodos de conflito e de coexistência. O cristianismo se originou do judaísmo e Jesus e seus primeiros seguidores eram judeus. Só que Jesus, ele era chamado de Galileu. Galileu é como se fosse uma província, né? Como se fosse não um judeu original, entendeu? Mas, no contexto, por muitos estudiosos, ele era judeu. Então, no entanto, o cristianismo se separou do judaísmo e se espalhou para outras culturas, o que levou a tensões e perseguições, entendeu? Inclusive, as pessoas que perseguiram Jesus foram os judeus. Queriam matá-lo. Queriam que ele fosse crucificado. Porque eles achavam que era blasfêmia um homem se declarar filho de Deus e também fazer as coisas que ele fazia, que era curar, libertar, restaurar vidas. E para os judeus, não é eu que estou dizendo isso não, hein, pessoal? É a Bíblia que está dizendo isso. Alguns judeus achavam que isso ali era coisa não de Deus, mas sim de espíritos do mal. Só que Jesus não tem nada a ver com o espírito do mal. Jesus era o Senhor e Salvador da humanidade, que veio aqui na Terra para nos salvar. Só que aqueles que deveriam acolher ele, o rejeitaram, né? E a pedra angular foi rejeitada por seus construtores. Então, vamos aqui continuando, né? O cristianismo se originou no judaísmo e Jesus e seus primeiros seguidores eram judeus. No entanto, o cristianismo se separou do judaísmo e se espalhou para outras culturas, o que levou a tensões e perseguições. É importante lembrar que a história é complexa e não se deve generalizar sobre os grupos de pessoas. É crucial ter cuidado ao pesquisar sobre eventos históricos
evitar a propagação de informações falsas e distorcidas. Esse rapaz aí que disse que o termo evangelho era um homem que matava judeus, eu não achei referência nenhuma, entendeu? Sobre isso. Respeito a opinião dele, mas opinião tem que ter coerência e tem que ser verdadeira. E quando é lançada uma opinião que não está escrita na Bíblia, nós temos que considerar ela como anatema, ou seja, como maldita, como uma coisa que não provém de Deus, entendeu? A não ser quando nos falta o conhecimento e nós venhamos a se aprofundar mais e venhamos ver que aquilo que é dito, não por esse rapaz que falou isso, porque eu não vi veracidade nenhuma nisso. Quando nós vemos alguma coisa que está escrito na Bíblia, mas de repente você não leu, você não aprendeu, por isso que é importante você não apenas ler a Bíblia, mas você também procurar interpretá-la de forma correta e procurar saber se aquilo que alguém falou é a verdade. Nem todo mundo que fala no altar fala a verdade. Tem muita gente que, infelizmente, não interpreta da forma correta aquilo que é escrito na Bíblia. E nós temos que ficar atentos a isso para não sermos enganados por falsos ensinos, por falsos profetas, por pessoas que, infelizmente, são usadas também pelo mal. Você está aqui no Comenta.net, comente aqui o que você pensa sobre isso, sobre pessoas falarem coisas que não está escrito na Bíblia. O que você acha sobre isso? Você acha certo? Você acha errado? Muitas são as pessoas que acham certo e muitas pessoas também acham errado. Porém, a palavra de Deus é inspirada por Deus e aquilo que está escrito na Bíblia normalmente é a verdade. Doa a quem doer. Então fica a dica.